Bom dia a todos, como vão? Todos bem? Eu gostaria de convidá-los a sentar na mesa com a gente, a vir um pouco mais para frente, afinal, o Tessituras da Primeira Infância é uma conversa. E eu acho que todo mundo gosta de conversar mais de pertinho. Hoje eu tenho alguns avisos, né, antes de apresentar o nosso convidado. O Canal Pi é um canal de comunicação que se propõe a difundir o conhecimento sobre a primeira infância, sobre a arte, sobre a cultura no meio. Então a gente tem umas outras programações além do Tessituras da Primeira Infância. Uma delas é o Prosear, que é um evento do grupo NISE, da UFC, da Educação Física, e eles vêm algumas vezes por mês falar sobre alguns assuntos diferentes, temáticos, ok? Na próxima terça-feira, às 17 horas, a gente vai receber o professor Custódio de Almeida, da UFC, e ele vai falar sobre o amor. Então vamos ter uma tarde, começa às 5 da tarde, nós vamos ter uma tarde muito amorosa, né, com o professor Custódio. Ele vai falar, o tema dele é: o que é isso, o amor? Então eu convido a todos para participar da terça-feira, desse outro momento. O IPRED está desenvolvendo, está promovendo um curso de desenvolvimento infantil. Eu acho que todo mundo já está sabendo, mais ou menos. E as inscrições para o curso vão até a próxima sexta-feira, dia 5. Apressem-se, são as últimas vagas. Okay? Para o primeiro curso de desenvolvimento infantil, apego e vínculos, que vai acontecer na segunda semana do mês, do dia 8 ao dia 12, das 9 da manhã à 1 da tarde. As inscrições são comigo, mas geralmente a gente pede para as pessoas mandarem um e-mail para canalpi, tudo junto, @ipred.org.br. Lembrando que próximo mês de junho é aniversário do IPRED, 29 anos dessa casa maravilhosa que me acolheu no ano passado, né? E para comemorar a gente vai ter o leilão de arte, né, um lance de paz, em que todas as obras que forem arrematadas, os valores vão ser revertidos para os projetos do IPRED, né? Todo mundo pode participar. Para ver que obras estão disponíveis e os valores que dão bem conta, devo dizer, né? Você precisa acessar www.ipred.org.br/leilão, sem acento. Okay? Lá vocês podem ver todas as obras, os valores e dar os lances, que é a parte mais divertida. Além disso, eu devo avisar a todos, né, lembrá-los que o primeiro número da revista Primeira Infância está disponível aqui no canal, ali na recepção. Devo lembrá-los também se já não assinaram a lista na vinda, depois assinem na saída. É importante a gente saber quem está com a gente e também para que a gente possa avisar da programação futura, de outras coisas que vão acontecer. Mais um aviso. Nossa, hoje eu estou cheio de aviso, né? Venha 7. No próximo mês a gente não vai ter Tessituras da Primeira Infância por conta do aniversário do IPRED, de todas as comemorações e do curso, né? Então, as Tessituras volta em julho, mês de férias, com várias temáticas interessantes. Okay? Aguardem. Acompanhem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. No site a gente coloca também, tem a programação. Fiquem de olho que a gente está voltando em julho. E agora, finalmente, né, gostaria de apresentar o convidado do Tessituras de hoje, o professor Carlos Velasquez, que é instrutor de música pela Universidade de Guadalajara, UDG, no México, seu país de origem. Ele recebeu a medalha d'or em violão e música antiga pelo Conservatório Nacional de Música do Nancy, na França. Depois doutorado em Educação pela Universidade do Minho, em Portugal. Ele é professor de História da Arte, Estética e Mitologia na Universidade de Fortaleza, Unifor, e onde também ele lidera o movimento investigativo transdisciplinar do homem, o Grupo Mito. Ok? Vamos receber o professor com palmas. Bom dia, muito obrigado pela presença numerosíssima de vocês, apesar da greve, né? Eu já estava um pouco assustado com a questão da greve, mas agora estou bem mais animado e mais tranquilo. Que bom, muito obrigado. Obrigado também ao IPRED, mais especificamente, eu vou me permitir, na figura do João Menescal, né? Que soube da minha publicação, que já havíamos tido algumas conversas e não duvidou em me oferecer
oferecer esse espaço e também eu não duvidei em aceitar a proposta e aqui estamos. Né? Muito obrigado de novo. Como o nosso apresentador introduziu, se trata de uma conversa. Né? Evidentemente, eu preparei aqui um roteiro, tem algumas coisas que eu faço questão de colocar para vocês. Não tudo que está no livro não dá, tá certo? Mas faço questão também de que, apesar desse roteiro, a gente possa conversar. Me interessa muito as coisas que vocês têm a colocar, as ideias que têm a respeito da estética, o que coincide, o que não coincide, as coisas que podemos explorar juntos a partir dessa conversa também hoje aqui. A ideia não é apenas ser lido, mas a ideia é que essa leitura possa de fato estabelecer diálogos entre muitos polos, entre muitas pessoas, como o senhor Celso acabou de me dizer, né, acabou de me lembrar, a beleza salvará o mundo. Talvez é extremamente ambicioso como ideia, mas eu gosto de acreditar nela, sobretudo se a gente aprofunda essa ideia e a toma sem perder a paixão, também com uma boa dose de objetividade. Né? Então, vou começar inusualmente, ao invés de eu contar para vocês de entrada o que escrevi, eu quero lançar um desafio, tá? Aos presentes. Tenho aqui essa bolinha, eu preparei com a legenda do subtítulo do livro, tem aqui escrito: por uma redescoberta da educação sensível. Tá? A ideia é que a gente discuta estética com essa finalidade. Vamos redescobrir a educação sensível. Tá? E para justamente poder então introduzir o tema, eu queria perguntar para vocês: se eu pego essa bolinha aqui agora e lanço mais ou menos num ângulo de 45 graus, onde é que ela vai cair? Onde é que ela vai cair? Lá? Tem certeza? Vai até lá? Será? Tem alguma outra hipótese? Alguém tem uma ideia diferente onde que poderia cair? Vai subir no teto? Pode ser que até fique enganchada lá. Alguma outra ideia? Vai depender da força. Depende do peso da bola. Vai depender do peso da bola, da força que coloque. A bolinha deve ter umas 30 gramas. Agora eu não sei a força que eu vou colocar, né? Como é que a gente faz para saber isso? Bom, tem uma proposta então. Já que está meio difícil, vamos fazer assim. Quando a ciência tem alguma pergunta e não sabe muito bem como responder, a primeira coisa é experimentar, né? Para observar essa experimentação e a gente começar a tirar conclusões daí, né? Provar se essas possíveis respostas realmente são plausíveis, etc. Né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou botar uma música para ambientar aqui a questão, tá? Vou jogar a bolinha, mas quem receber a bolinha, tá? Quem ficar mais perto de onde cair, no nome dessa experimentação, vai jogar de novo, e vai jogar de novo, e vai jogar de novo, tá certo? Quando a música acabar, quem estiver com a bolinha pode ficar, é sua, tá bom? Então vamos lá, clica por favor. Música inspirada, né? Essa daí. E lá vai, vamos ver onde que cai.
Pois veja só, a questão é que é possível a gente saber cientificamente onde que essa bolinha vai cair. Tá? Eu me esforcei bastante, confesso para vocês, tá? Mas acho que consegui entender. A questão é o ângulo que vai descrever quanto que a bolinha sobe, né? A força necessária para que atinja esse ápice, porque quando está subindo está contra a força gravitacional, né? E considerar que depois vai dobrar a velocidade, vai descer 2 vezes mais rápido, né? E isso se acrescenta também ao peso da bolinha que está sendo ajudada pela força gravitacional. Se essa curva não é muito longa, muito alta, quero dizer, né? É mais longa do que alta, então a bolinha vai mais longe. Se é mais alta do que longa, né? Então a bolinha sobe, mas não avança muito. Sabe de onde foi que eu tirei isso aqui? Foi dos estudos de balística, né? Ou seja, sim, como vocês falaram, quanta força, quanto pesa, né? Quanto é que vai subir, onde que queremos que caia, né? Foi uma coisa que interessou muito a indústria armamentista, principalmente no marco das 2 guerras mundiais, né? Do século passado. Agora, pergunto eu para vocês. Eu vi aqui que vocês jogavam essa bolinha e outra pessoa recebia, e recebia às vezes com uma precisão impressionante. Aliás, a bolinha só não caiu nas mãos da outra pessoa 2 vezes, né? Por aqui e por aqui, que caiu no chão, né? Mas eu fiquei observando. Uma pessoa joga, a outra acompanha e recebe. Você recebeu só com uma mão aqui, né? Impressionante. Como é que vocês souberam para antecipar, né? Souberam antecipar o lugar onde essa bolinha ia cair? Na verdade, não vamos fazer tanto mistério. O que me interessa saber é: alguém de vocês fez um cálculo desse tipo para saber onde que deveria receber a bolinha? Não, pode ser. E aí é que está a questão, veja só. Nós temos aqui então a possibilidade de comparar 2 tipos de conhecimento. Apesar de estarmos falando de estética e possivelmente de arte, né? O objeto de estudo da estética é o conhecimento. E o que o Alexander Baumgarten, que foi o filósofo que inaugurou a tradição estética no Ocidente, né? Ele se postulou como problema. É justamente isso que acabamos de vivenciar aqui. Tem como conhecer as coisas cientificamente? Claro que tem. Mas é o único jeito? Não. E podemos ser extremamente precisos sem as instrumentações científicas? Sim, podemos, né? Vocês acabaram de ver. Jogamos a bolinha e a pessoa já sabe onde que vai cair. Simplesmente, tá certo. Impressionante. Já estava aqui. Tá? A questão é a seguinte: ficamos com qual? Nós temos um conhecimento, como diz a Clarice Lispector, que sabe das coisas, mas não sabe que sabe. Tá? Está sabendo, só que não sabe que sabe. Resolve a questão, não se coloca perguntas, não pede nenhum dos parâmetros, né, que a ciência pediria, e simplesmente vai e faz. Resolve. Tá? Do outro lado, teríamos aquela coisa complicadíssima que nos pede parâmetros para a gente calcular a trajetória da bolinha. Teríamos que ter medido o peso, teríamos que dar um jeito de medir a força do meu braço, teríamos que verificar também que não tenha corrente de ar, né? Pelo menos um desses parâmetros para a gente poder calcular essa trajetória. É mais difícil. Então, para que fazer isso? Porque tem vantagens, né? Os alemães não teriam conseguido bombardear o outro lado da linha francesa se não fosse o caso desses, né? Não fosse o caso desses estudos, né? Claro que estou puxando um exemplo que não é muito legal, mas nós podemos aplicar isso a uma infinidade de coisas que seriam legais, seriam úteis, né, para a humanidade. Ficamos com qual? O que vocês acham? 2. Pois é. O que o Baumgarten escolheu para formular a teoria estética dele no século XVIII na Alemanha foi exatamente ficar com os dois.
Como assim? Bom, o mestre de Baumgarten, que era Christian Wolff, né, era um cientista de cabo a rabo, e para formular a maneira como se dá a aula para as crianças e para os jovens na escola e na universidade, ele desenvolveu toda uma teoria lógica, ou seja, né, aquele raciocínio científico que nós vimos aqui expresso em fórmulas e coisas parecidas. Tá? Mas Baumgarten percebeu que a gente muitas vezes resolve de fato a mesma questão sem recurso a essas formulações científicas. Né? Se perguntou, não seria que era interessante também incluir isso na educação? Né? E ele, como bom professor que era, começou a se interessar por esse outro lado, sem, portanto, desconhecer os estudos do mestre Wolff, né? A importância da lógica, a importância desse conhecimento científico aplicado e aplicável, né, a algumas coisas que não estão ao alcance da nossa própria experiência. Né? O que temos aí? Então, uma formulação estética. Né? E é como o próprio nos fala aqui, né, o Alexander von Baumgarten, que era um nobre, né, o Rodrigo. Ele diz, olha, é que a beleza, acabamos de dizer que a beleza vai salvar o mundo, né? É que a beleza consiste justamente na união, na unificação dos pensamentos. Quais são os pensamentos que eles estão citando aqui? Bom, o pensamento racional, científico, claro, que é o primeiro que pensamos sempre, que é o que pensamos, certo? Mas ele chama de pensamento sensível, pensamento cognitivo, a esse outro jeito automático, misterioso que a gente tem de resolver as coisas. Ou seja, o saber sem saber ficar sabendo. Né? Podemos ficar só com um dos dois? Claro que sim, e acho que a nossa sociedade contemporânea prima muito pelo pensamento científico. Né? Às vezes até se esforça por esconder o outro, ou tentar às vezes até aniquilá-lo. Tá? Mas teríamos mais possibilidades de conhecer o mundo, de orientarmos nele, né? De colocarmos a nossa contribuição coletiva, né? E em particular, se beneficiássemos dos dois. Né? Porque são diferentes, mas não necessariamente são autoexcludentes, né? Ou interexcludentes. Quer dizer, os dois podem trabalhar juntos. E essa é toda a questão da estética. Né? Para Alexander Baumgarten, a estética consiste nisso aqui. Tem lá em cima a gnoseologia superior, né? Que não é superior porque seja mais importante, é superior porque fica em cima mesmo. É uma questão utópica, né? Que é o conhecimento científico, que são as ideias do mestre Wolff, tá? Mas todo o resto, toda a base, né? Toda a nossa fisiologia, né? Toda a nossa presença física, corporal, né? Também participa desse conhecimento. Né? E é aqui onde ele debruça os estudos dele, que chama de gnoseologia inferior, né? Ou seja, o conhecimento que fica debaixo, tá? Ou então estética. Embora a proposta estética, como eu coloquei para vocês, tenha a ideia de articular esses dois jeitos, esses dois campos de conhecimento, por uma função que ele chama de facultas características, latim. Né? São esses alemães do século XVIII que ainda, sob a influência de Carlos Magno, queriam ser latinos, né? Queriam falar latim e tudo mais. Facultas características não significa outra coisa senão a faculdade de caracterizar, de colocar em signos. Mais fácil, de nomear as coisas. Tá? Então, na hora que a gente nomeia, haveria naquele nome tanto uma parte da presença da coisa que a gente está nomeando, quanto, né, a sua essência nominal, né, o signo, aquilo que representa a coisa. Tá? Questão, ficamos só com a representação ou ficamos só com o objeto? Não podemos ficar com os dois. Né? E a faculdade de caracterizar justamente reivindica essa terceira possibilidade. Aí eu fico com o nome, mas fico com a presença também.
né? Talvez alguém de vocês já ouviu falar, ou incluso viu, talvez, em alguma comunidade do interior, ou a vovó falava disso, ou alguma coisa assim, né? O bebezinho nasceu, e como vai ser o nome dele? Não sei, ainda não decidi, mas vou deixar um pouquinho mais para ver como ele é, que aí eu dou o nome dele. Já viram alguma coisa assim? Em algum lugar por aí? Sim? Pois é, né? Que é uma coisa que nós paulatinamente fomos perdendo. Para essas pessoas é muito importante a relação que há entre a presença efetiva, concreta daquela criança e o nome que vai portar pelo resto da existência, né? Porque os dois têm que estar articulados, têm que estar juntos, né? Pois bem, a ideia seria aplicar justamente esse mesmo princípio aos conhecimentos, e aos conhecimentos do dia a dia, e aos conhecimentos formais e científicos, e geniais das descobertas, né? Qual é a questão? Eu apertei o botão errado. Né? Qual é o problema? É que, geralmente, quando a gente fala de estética, nem sonharia em relacionar essa tal de estética com uma questão de conhecimento e, sobretudo, não de articulação de conhecimentos sabidos, de gente sabida, né? Com conhecimentos que se sabem, mas a pessoa não estava nem sabendo que sabia, né? Grande parte, então, da minha investigação aqui gravita em torno desse problema. O que há na sociedade contemporânea que não nos deixa ver essa proposta original? Que me entendam, se a estética está aí, como um nome que utilizamos muitas vezes, e está também, né, nos estudos altos e profundos da filosofia, é porque tem uma tradição, e essa tradição foi fundada por uma pessoa, né, que foi o Alexander von Baumgarten, na Alemanha. E foi ele que disse que a estética era isso e não qualquer outra coisa, né? Por que hoje a estética é uma coisa que ninguém entende de arte, ou então é a manicure, ou então é o senhor que varre o chão, ou é o penteado que escolhemos naquele dia? Não sei, o que está acontecendo aí, né? Eu identifiquei algumas camadas históricos, sociais, né, com articulações muitas vezes econômicas também, que me parece que nos levam a entender essa palavra, ou melhor, a não entender essa palavra, né, com seu significado original, né? E aqui eu tomo um caso, que de fato é o caso que abre o livro, que é um caso brasileiro, de 2 anos atrás. Aliás, foi Carol que me alertou sobre esse caso aqui, né? Estamos vendo na fotografia é o Henrique Gesic, é um artista contemporâneo argentino, e ele se inscreveu no concurso de artes visuais da Petrobras, né? Há 2 anos isso. 2 anos, né, Carol? Acho que sim. Nessa fotografia ele está recebendo o prêmio do concurso, né? Quem está entregando é o Cuauhtémoc Medina, que é desse lado, que é meu compatriota, é mexicano, e o Márcio Joyce, né, que é norte-americano, eles foram os júris do concurso. Mas vamos observar uma coisa: os júris estão muito sorridentes, muito bonitões aí, mas vejam a cara do artista. Ele não está feliz. Já viram isso? E sabe por que não está feliz? Porque houve uma coisa muito engraçada nesse concurso. Pode ser vista assim, muito engraçado. A inscrição era por e-mail, e o artista tinha que anexar uma fotografia da obra que iria participar no concurso a esse e-mail de inscrição. Acontece que o Henrique Gesic, que ganhou o concurso, esqueceu de anexar a fotografia da obra dele. O e-mail foi para a inscrição, mas não levou obra nenhuma. Aí o rapaz estava achando que já tinha perdido o concurso, porque não tinha obra, quando recebe a notícia de que ele havia ganhado, né? E ele não está feliz porque ele próprio declarou depois para o jornal, né? Ele disse que
eu não sei se minha obra, de fato, as minhas produções artísticas, teriam ganhado o concurso. Né? Estou recebendo um prêmio que não sei em cima de que é. Pois é, a questão é que nos deixa muito claro que tem aí um papo de arte em cima de alguma coisa que talvez nem existe. Não está aí, não temos objeto. É muito discurso, né? Tanto é discurso que perguntaram aqui ao meu compatriota, né? Mas como é isso possível? Por que ele ganhou? Ah, é porque como ele não anexou a fotografia da obra, ele nos desafiou dessa maneira. Nós entendemos como desafio. Achamos que como a inscrição era por via digital, né, ele estava quebrando o mundo digital. Bom, o repórter anotou isso, né? Ah, está quebrando o mundo digital, mas isso deve ser muito importante. Mas alguém por aí foi honesto e disse, olha, não entendi o que é esse negócio de quebrar o mundo digital. Será que isso aqui? Né? O que é quebrar o mundo digital? Sei lá. E acho que o meu compatriota ficou feliz, porque na hora ninguém perguntou, ele não teve que dar explicações. Né? Daí, talvez uma primeira distração. Porque se você vai perguntar mais a esse pessoal que dá prêmios de arte e tudo mais, eles vão te dar uma explicação estética. Será? Não sei. Né? A questão é que, sim, se eles vão procurar fontes bibliográficas, né? Muito provavelmente eles vão se referir aos grandes estetas norte-americanos do século XX, que são ao fundamento do que temos aí como arte contemporânea. Né? E vejam, se nós tínhamos aqui então a ideia de uma integridade humana, né? Sobretudo ligada a uma coisa tão sagrada e tão profunda quanto a arte, a proposta de uma dessas figuras proeminentes da estética norte-americana nos faz caminhar no sentido contrário. Né? O Arthur Danto, que é o pai das teorias da arte contemporânea, né? Bom, o segundo pai, já vou falar do primeiro pai. Né? Eu fiz aqui alguns extratos dos artigos que foram determinantes para essa arte contemporânea que nós temos hoje. Né? Então ele diz algumas coisas interessantes, como essa daqui. E o papel das teorias artísticas, hoje como sempre, tornar o mundo da arte e a própria arte possíveis. O que ele está nos dizendo? Galera, não tem mistério. A arte é teoria. Se tem um teórico que está dizendo que isso é arte, então é arte. E pronto. Né? E confirma aqui. Uma vez proclamado que qualquer coisa pode ser uma obra de arte, pouco serve se perguntar se isto ou aquilo pode ser, já que a resposta será sempre afirmativa. Né? Ou seja, nem se incomoda em perguntar. Se eu disse que isso é arte, então é arte. E vai ser arte por quê? Porque eu fiz uma teoria que diz que é arte. Nesse sentido, se vocês estão me acompanhando, não precisamos de nenhum objeto. Não precisamos que o artista suje as mãos ou saiba se quer segurar um aparelho fotográfico. Não. Por quê? Porque pode ser simplesmente um esquecimento no e-mail que alguém toma como objeto teórico, constrói uma teoria em cima disso, diz que por essa teoria é arte e ninguém se atreve a contestar porque é arte. Não adianta discutir. Ao que eu saiba, tem no nosso imaginário uma entidade, né, que é capaz de fazer isso. Não sei se vocês já ouviram falar num livro mais ou menos conhecido que se chama a Bíblia, né? Lá o Deus Pai, Criador, ele começa dizendo: eu sou a palavra. Né? Acabamos de falar em palavras, né? Em dar o nome às coisas. Por que ele é a palavra? Que simplesmente é pronunciar e a coisa está feita. Né? E me parece que o Arthur Danto tem uma ideia parecida. Que vejam, diz: o mundo da arte se encontra diante do mundo real, aproximadamente como a relação na qual a cidade de Deus se encontra diante da cidade terrena. Claro, ele está dizendo que se ele, com as palavras dele, faz com que qualquer coisa, ou até um esquecimento, seja arte,
Então basta ele pronunciar para que a coisa seja. Portanto, ele é Deus. Né? Cai a ideia? Cai a ficha? Sim? Pois bem, é claro que isso não veio do nada, né? Faz tempo que, sem saber, nessa história da gente saber sem saber, né? Estamos trabalhando nessa questão. Faz muito tempo mesmo. Mas me parece que quando a coisa começou a ficar mais clara, foi justamente no século passado, no século XX. Né? A maioria aqui não lembra, é claro que não. Eu não lembro, mas eu já li em algum lugar que durante a Segunda Guerra Mundial os nazistas ameaçavam invadir Paris. Né? Qual é o problema Paris? Por isso? Bom, é que, para começar, a cegonha vem de Paris, né? Então, Paris é um centro internacional de tudo. Tudo acontece em Paris. Tudo que há de melhor acontece em Paris. Com a cultura não seria diferente. Né? No imaginário dessa época, tudo que há de cultura que vale a pena no mundo, essa é outra questão que já vamos abordar, está em Paris. Se os nazistas vão entrar em Paris, vale a Deus, eles vão acabar com tudo que tem de cultura no mundo. Né? Uma ideia meio estranha, né? Porque, se vocês percebem, não sei, eu acho que Paris não tem cachaça, por exemplo, né? ou não tem rede para deitar no arado, coisas assim, que são produtos culturais. Mas tudo bem, vamos conservar esse discurso por enquanto, tá? Fala-me Deus, se os nazistas entram em Paris, vão acabar com a cultura do mundo. Né? O que se faz? Tem que levá-lo para algum lugar seguro. Qual é o lugar seguro? Bom, Estados Unidos, além de se manter neutro durante um bom tempo nesse conflito, né, tem cidades cosmopolitas, como Nova York, né, que são cheias de recursos, isso sempre é importante, né, mas que, enquanto cidade cosmopolita, talvez teria capacidade de receber esse legado cultural do mundo, fundá-lo como uma nova tradição e continuar a tradição a partir daí. Né? Só que, sinceramente, isso tem um problema muito sério com os norte-americanos. E eles próprios dizem, na época, no meu livro tem alguns depoimentos, né? E agora, gente, se nós somos pioneiros aqui, nós somos um bando de cowboys, e agora vamos ter que lidar com cultura, o que se faz com isso? Né? O problema é esse, é que Estados Unidos se vê na posição de receber esse arcabouço de cultura todo no mundo, mas ao mesmo tempo descobre que não tem uma tradição, não tem de onde tirar alguma coisa parecida, como para poder não só receber a tradição do mundo, mas ainda por cima continuar. Né? É necessário então alguém que venha de fora nos ajudar, né? E de preferência que venha da França, que venha de Paris, certo? André Breton já estava aí, já estava nos Estados Unidos, mas é um cara que discute muito, briga com todo mundo, quer entender tudo o que ele vai fazer, é muito chato, tá? Tem outros artistas também aí menores que ficam vindo, mas ninguém convence. No entanto, tinha um cara que desde a Primeira Guerra Mundial tinha ido lá para os Estados Unidos, tinha ficado famoso porque fez uma série de escândalos, quer dizer, entrou em exposições de arte e só colocava coisas que ninguém entendia, então geralmente era expulso, né, dessas exposições de arte. Só que ficou famoso justamente por isso, porque era expulso em todo canto. Né? E acontece que ele vem de Paris, e se fosse pouco, se instala em Nova York, chega a Peggy Guggenheim, que era uma filha de um grande colecionador de arte, e contrata ele como conselheiro, né? Arrumar e valorizar as artes que estavam vindo junto com ele. Né? Já está, então, já temos o problema resolvido. Né? Então vai ser ele mesmo, que é o nosso caro e conhecido Marcel Duchamp. Só que tem alguns detalhes nessa questão. Né? Marcel Duchamp era um seu ninguém na França. Contrário à nossa tradição, ele diz para o papai: eu quero estudar artes, eu quero ser pintor. E o papai diz: passa, tudo bem. Não é estranho? Né? Pois é, o pai dele concordou e ele foi fazer a prova da escola de artes em Paris.
e não passou. Não foi aceito. Aí ele teve que se contentar com umas aulinhas aqui e lá. Quando sentiu que estava pronto para pintar, ninguém aceitava suas pinturas. Depois ele tentou ser então quadrinista, também não deu certo. Depois tentou ser xadrezista, vou largar tudo, vou jogar xadrez, né? E também não deu certo. Depois casou com a filha da montadora, do montador da Mercedes. E o sogro entrou em falência justamente depois do casamento, então também não deu certo, tá? E nessa perspectiva, então, é que Marcel Duchamp vem para o continente americano, né? Tinha outra travessura que ele havia feito lá na França, que era que ele se juntou com outros artistas que não encontravam muito o lugar deles e fez um movimento vanguardista, que nós já ouvimos muito falar, é o movimento Dada, né? O que nem sempre é anunciado é que o movimento Dada é um movimento de arte. Ou seja, é um grupo que se propôs desde o início a fazer coisa que não fosse arte. Tá? Só que quando chegou em Nova York ele esqueceu de contar essa parte, tá? E ficou como referência de arte. Tá? As teorias de Arthur Danto repousam muito nas opiniões, nas travessuras mesmo, né, desse senhor que estamos vendo aqui. Mas antes de Arthur Danto, teve outro esteta nos Estados Unidos, tá? O Clement Greenberg, que colaborou em muito para justamente improvisar aquela coisa que parecia tradição artística nos Estados Unidos, para poder receber esse acervo da França e poder projetá-lo, né? E ele tem um pensamento central nessa construção toda, né? Que até hoje, e me parece que faz muito tempo na história moderna, norteia as questões de arte, né? Sempre é necessário o dinheiro, certo? E não vamos negar, e ele sabia muito bem, tá? Que de fato aquela tradição que estava vindo da França, em muito, né, também dependia dessas relações, né, de capitalização burguesa, de presença e afirmação desses lugares, né? Exatamente o que o contemporâneo dele, também nos Estados Unidos, refugiado da Alemanha, Herbert Marcuse, chamava de cultura afirmativa. Ou seja, aquelas coisas culturais que não fazem parte do nosso dia a dia, mas que não ser colocado na cabeça que uma vez na vida a gente tem que consumir aquilo, porque senão a vida não valeu a pena, tá? Se você não foi um dia para o Museu do Louvre, em Paris, e viu nas nossas vitrines, né, que estão guardando a Gioconda lá no fundo do Museu do Louvre, a sua vida foi vazia, não valeu. É uma ideia mais ou menos assim. Por isso eu brinquei com a ideia de que em Paris não havia cachaça, nem farofa, nem coisa desse tipo, que são outros domínios culturais que não fazem parte dessa cultura afirmativa, que obviamente tem contornos econômicos, né? A essa altura, se vocês me fizeram o favor de acompanhar até aqui, eu insisto, e insisto muito nos meus escritos, né? Qual é a sorte e qual é a vantagem das nossas crianças na escola, né? Ou então as nossas crianças num ônibus fretado, tá? Para passar o dia visitando uma exposição que representa uma cultura que não tem ligações diretas e claras com a cultura dessas crianças, né? Ou então, talvez sinais, né? Sinalizações a obras que nunca farão parte da realidade daquelas crianças. Ou então, pior ainda, qual é a vantagem dessas crianças que vão na escola e sentam durante 30, 45 até 90 minutos, dependendo do nível de estudos, para escutar um professor que fala de umas coisas estranhas que se fizeram lá na França, que devem ser muito boas, mas que não tem nenhuma ligação com a minha realidade, que é cultura afirmativa, né? E que nos é dado como um legado da estética.
Se duvidássemos da questão, Friedrich Hegel, outro alemão, posterior a Kant, já nos albores do século XIX, na crise romântica, ele escreveu um par de livros que se chamam Lições sobre Estética, que são referência para qualquer um que queira estudar estética. E aqui eu tirei um pedacinho da introdução do livro, onde ele diz: olha, rapaz, eu vou aqui tratar da história da arte, porque me parece que a arte é muito importante para o desenvolvimento humano, tem uma relação direta com o desenvolvimento espiritual, mas eu vou dizer, quer dizer, eu estou chamando isso de estética, mas na verdade cá para nós, eu estou mantendo esse nome porque é o nome que está se usando, mas não porque de fato o que eu vou falar aqui nesses livros tem a ver com estética. Estética é outra coisa. Estética é educação sensível, é a preservação e o desenvolvimento da sensorialidade das pessoas, que pode ter uma relação com a arte, mas não são sinônimos. Aqui eles dizem: pois, enquanto o meu vocábulo, acho que aqui tem muito, aqui, pois enquanto o meu vocábulo, ele é para nós indiferente. Eu já tinha falado aqui. Estética designa mais precisamente a ciência do sentido, da sensação. Deixaremos o termo estética assim como está, pois enquanto o meu vocábulo, ele é para nós indiferente, uma vez que já penetrou na linguagem comum, pode ser mantido com um nome. Ele adverte, ele é honesto, ele está dizendo: eu não estou falando de estética. Arte não é sinônimo de estética. Estética tem outro campo, outra finalidade, que pode ser muito bem ilustrado pela arte, pode, mas a estética não é só arte, e não é necessariamente arte. Como vimos desde o início, estética é uma proposta de integralização de conhecimento. Qual é a ideia, então, nessa perspectiva? Olha, talvez a ideia mais importante, talvez se alguma coisa vale a pena dentro desses meus escritos, é que a gente perceba, com ou sem o termo estética, com ou sem as referências de arte que temos hoje, que ainda somos corpo e ainda somos mente racional, e que podemos facilitar as coisas para que esses dois âmbitos na nossa existência continuem ou então voltem a trabalhar juntos. Será que isso vale a pena? Se colocamos do lado do que sabemos sem saber que sabemos, o que nós temos aqui? Constantemente um jogo relacional com o mundo em que nos encontramos. Vimos isso muito importante. Quando o Huizinga fala em jogo, quando o Piaget fala em jogo, quando Vygotsky, quando o Vallon falam que é muito importante brincar, que o jogo, é claro, é que está claro que a gente não vai aprender o mundo como ele é, não vai aprender a respeitá-lo como ele é, a se entender com ele da maneira mais equilibrada e mais justa possível, se a gente não tem uma relação prática e direta com ele, experiencial. Se a gente só fica nomeando, dizendo isso é tal, e ponto final, acabou, a gente rompe esse jogo, aliás, nem começa ele. O que teríamos aqui, então? Simplesmente a base do nosso estar no mundo, do nosso reconhecer o mundo e reconhecermos como parte dele, como parte integrante dele. Esse é um jogo relacional. O que isso vai nos trazer como regalia? O nosso sentido existencial. Eu trabalho na universidade, e uma coisa que a gente vê muito, que lamenta, é que grande parte dos nossos alunos, dos nossos estudantes, não encontram sentido em nada do que estão fazendo. Em nada. Tem gente que se programa, faz agenda para se suicidar. Todo semestre nós temos um suicidado na universidade. Vejam, é questão de educação? Não sei, vamos pensar, já vamos falar,
que os países que mais alto índice de educação mostram agora no mundo são os que estão mais deprimidos também. Os que mais consomem antidepressivos, os que mais se suicidam, os que mais dificuldades têm nos relacionamentos sociais. Né? Claro, dessa relação com o real, com o mundo de verdade, à nossa volta, surge o sentido da nossa própria existência. E parece que não tem outro jeito. Um ajuste dinâmico. Bom, no quarto capítulo, se vocês me fazem o favor de ler o livro, vocês vão ver o caso de uma criança de 8 meses que resolveu um impossível para uma equipe de adultos profissionais de várias áreas. Ela soube que fez isso, até hoje não, tá? Mas fez e resolveu. Por quê? Porque era ela que tinha uma necessidade de interação com o seu entorno. E sem saber o que estava sabendo, deu um jeito porque ela precisava. Nem ficou esperando a ciência, nem ficou esperando o professor que ensinasse, nem ficou esperando o programa social que desse recurso, nem ficou esperando absolutamente nada, nem falou para ninguém, nem se comunicou com ninguém, simplesmente deu jeito. Né? Porque é o que o talento, o talento Baumgarten nos aponta como talento. Né? Todos temos essa disposição, todos temos essa possibilidade e nascemos com essa capacidade, que é a melhor notícia. Né? Que tem a Jamil, que eu sei que é professora de ensino básico, e me perdoem pelo que eu vou dizer, mas nós profissionais da educação, a maioria das vezes, nos empenhamos em atrofiar essa função, em atrofiar essa capacidade de adaptarmos às circunstâncias novas, a novos pedidos do nosso ambiente e às nossas próprias modificações também. Que é o mais legal que esse conjunto todo nos traz é que justamente se a gente conserva a capacidade de se ajustar automaticamente ao ambiente, isso nos ajuda a gestar soluções novas, ideias criativas e a realizá-las de fato, não só pensar, é que eu tenho ideias ótimas, pronto, sim, mas pronto, e daí? Cadê? Onde é que está? Ah não, é que eu não me sujo as mãos com isso, eu mando fazer, só que nunca fica como eu queria. Claro que não. Por quê? Porque não tem justamente a junção das duas possibilidades. É a ideia, mas é a ideia para ser realizada, para ser concretizada. Né? E isso depende disso que sabemos, sem saber que sabemos. Né? O que fazemos? Damos um chute na ciência, acabamos, já a ciência está falida, não queremos mais? Também não. Olha aqui que temos o outro lado. A gente pode julgar o que vivencia. De fato, a ciência só trabalha assim. Né? Como poderíamos ter resolvido cientificamente o enigma da bolinha? A gente tinha que pesar primeiro. Então já estamos julgando. Né? Tínhamos que ver com quanta força eu consigo lançar. Já são parâmetros de julgamento. A ciência não pode trabalhar com uma coisa antecipada. Precisa primeiro se apropriar dos dados do que está trabalhando para organizá-los, né? E calcular o que consigo fazer com aquilo. Certo? Mas isso é maravilhoso, é muito útil, porque simplesmente sem isso a gente não teria essa sala, não teria um ar-condicionado, nem um computador, nem um carro, nem nada dessas coisas que cada vez nos são mais vitais, né? Porque o ser humano é muito incompetente para viver do jeito que está na natureza. Precisa criar engenhocas. Precisa constantemente da solução criativa e do ajuste, né, do julgamento dessas soluções que dá. Até para saber também se não está por muito demais, né, se poderia ter modificado um pouco menos, quais serão as consequências dessas modificações que está fazendo. Tudo isso é objeto da ciência. A gente pode cientificamente discriminar os componentes de uma atividade. Não é só jogar a bolinha, né? Já alguns de vocês já me disseram, mas tem o empuxo da mão. Sim, mas tem a trajetória de subida que vai contra a gravidade. Tem a trajetória de
decida que vai a favor e que por isso dobra a velocidade. Estamos quebrando aquele fenômeno em pequenas partes. E isso nos permite associar essas pequenas partes em outras arrumações para inventar coisas diferentes. Quem pensaria 2 séculos atrás que era possível criar um ventinho frio aqui dentro? Mas isso é porque dissociamos elementos e os organizamos de outra maneira. E isso também é científico. E claro, tudo isso se encaminha à modificação então, cultural do nosso ambiente. Sem isso não estaríamos aqui, não estaríamos nisso. De novo, ficamos com qual? Ficamos com as duas coisas, com os dois conhecimentos. E a proposta da estética é justamente essa. Essa integração então se chama como? Se chama educação. Não é? Alguém fala latim aqui? Não? Eu também não. Mas eu já disse para vocês que Algarve escrevia em latim, né? Acontece que em latim a palavra educação é uma palavra interessantíssima, né? Vejam o que significa. São duas palavras, ex, né? E a segunda, ducere. Ex significa fora, certo? Por isso, minha namorada me deu fora, então é minha ex-namorada, né? Fora, certo? E ducere é conduzir, tá? Vejam só que palavra linda para o nosso trabalho de formação das nossas crianças, dos nossos jovens e de nós mesmos. Se trata de dar o chute para fora. Se trata de botar o passarinho para fora do ninho, de fazer com que ele se enfrente às condições do seu ambiente para que não dependa mais da mamãe, para que ele consiga se virar sozinho. Educação é isso, não é enfiar um monte de dados aí, não é atormentar a coitada da criança com o imperativo de decorar em que ano foi que Renoir pintou o quadro tal e em que galeria está exposta. Para que, minha gente? O que a criança vai ganhar com isso? Em que vai adiantar a adaptação dessa criança ao seu meio de fato? Isso não é educação. Isso é formação. Isso é obrigar aquela criança a entrar numa forma que já está pré-estabelecida. Por isso chama formação. É a ação de formar. Para você formar, precisa ter um modelo de forma. Né? Ou seja, vamos obrigar as nossas crianças a entrar no sistema que já temos. E olha que teimosia. Esse sistema está falido, está muito claro. Vocês acompanham as sessões do Senado aqui, por exemplo? A base do governo se esfacelando e a base da oposição também. O que nos resta? Está falido o sistema. E a gente continua teimando nisso. Não, é que tem que formar, tem que formar, tem que formar. Para quê? Você não está vendo o que está errado? Ah, mas então a gente faz o quê? Não sei. Isso é uma vantagem, foi o que Sócrates falou, eu só sei que nada sei, né? Porque que talvez outras soluções, outras possibilidades se encontram do lado do que sabemos, mas não sabemos que sabemos. Mas para isso precisamos integrá-lo com o que se sabemos e sabemos que sabemos. Portanto, bom, acho que já deu para perceber. Eu sou apaixonado por essa ideia. Né? Há muita coisa, há muitas pontas a colocar aqui em ordem também. Eu tenho ciência de que fiz algumas generalizações muito grandes e perigosas. Tá? Claro, nem toda a arte contemporânea é desse jeito que eu apresentei aqui. Nem toda a arte da tradição europeia é desse jeito que eu apresentei aqui. Tem coisas maravilhosas que valem muitíssimo a pena, mas também não é tudo o que estamos dizendo que é. Né? E qual é o jeito? Bom, é o jeito também escutar o que está sentindo, né? Também escutar o que está experienciando aqui. E não simplesmente nos conformarmos com a ideia do Danton, né? Ah, é teoria, então ou você aceita a teoria ou você está fora. Isso é besteira, isso não tem fundamento porque não tem objeto. É o Gessi que esqueceu de anexar algo. Não tem fundamento. É no ar. Tá? Por isso então eu me controlo para ficar calado.
falado aqui, e eu gostaria muito de escutar as inquietações de vocês, as perguntas, as opiniões contrárias, geralmente são muito saudáveis, né? E por isso me resta agradecer pela